Você já olhou pro seu Shih Tzu com aqueles olhinhos brilhando enquanto você comia alguma coisa, e pensou: será que eu posso dar só um pedacinho disso para ele? Essa dúvida é super comum entre os tutores, e a verdade é que alguns alimentos industrializados que a gente tem em casa podem, sim, ser oferecidos para o seu Shih Tzu. Mas é claro, com muito cuidado e da forma certa. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo: 11 alimentos industrializados que o seu Shih Tzu pode comer sem culpa, e que podem até fazer bem para ele quando dados com equilíbrio. Tem coisa aqui que você provavelmente já tem na sua cozinha agora mesmo. E tem uma em especial, que está quase em todo filme ou série que você assiste em casa. E quase ninguém imagina que o Shih Tzu pode comer também. Então fica até o final, porque esse alimento surpresa vai te deixar de boca aberta, e o seu doguinho vai amar. E se você ama cuidar bem do seu Shih Tzu, já aproveita agora e se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhuma dica e ainda ajuda a espalhar informação boa para mais tutores apaixonados como você. Agora, bora descobrir o que o seu Shih Tzu pode saborear com segurança? Você vai se surpreender! Iogurte natural. Você sabia que o iogurte natural sem açúcar pode ser um lanchinho saudável e gostoso pro seu Shih Tzu? Isso mesmo! Muita gente nem imagina, mas esse alimento, que a gente encontra facilmente no mercado, pode ajudar na digestão dos cachorros. Ele tem probióticos, que são aquelas bactérias boas que fazem super bem pro intestino. Claro, tem que ser um iogurte bem simples, sem açúcar, sem adoçantes e sem sabor artificial. Nada de morango, chocolate ou baunilha, viu? Só o natural mesmo. Um exemplo prático: a tutora da Mel, uma Shih Tzu de 3 anos, conta que sempre que ela dá uma colherzinha de iogurte depois da refeição, a barriguinha da Mel fica ótima, sem gases nem cólicas. Mas também não é para exagerar. Segundo muitos veterinários, como a doutora Júlia Campos, da clínica Pet Viva, o ideal é dar só uma colher de sobremesa, de 2 a 3 vezes por semana. E sempre observar se o cão não tem intolerância à lactose, porque mesmo sendo pouco, o iogurte ainda tem leite. Se notar qualquer reação, como cocô mole ou coceira, é melhor parar e conversar com o veterinário. O mais incrível é que, além de saudável, o iogurte ainda pode ser usado para dar remédios em cápsulas, disfarçando o gosto. É como unir o útil ao agradável. Então, da próxima vez que estiver comendo seu iogurte natural, pode separar um pouquinho pro seu Shih Tzu. Com carinho e consciência, ele vai amar. Queijo branco. Quem não gosta de um pedacinho de queijo, né? E o seu Shih Tzu também pode gostar, mas com algumas regrinhas importantes. Queijos brancos como ricota, cottage ou até um pedaço pequeno de queijo Minas Frescal podem ser oferecidos com segurança, desde que seja em quantidades bem pequenas e apenas de vez em quando. O motivo disso é simples: esses queijos são mais leves, têm menos gordura e menos sal do que outros tipos, como mussarela ou cheddar. A Ana, tutora do Fred, um Shih Tzu de 5 anos, conta que sempre dá um cubinho de ricota quando ele faz alguma coisa certa, como sentar ou vir quando ela chama. É tipo uma recompensa. E segundo o Dr. Marcelo Tavares, veterinário especializado em nutrição canina, esse tipo de queijo é uma fonte legal de cálcio e proteína, mas precisa ser usado com moderação. Ele explica que o excesso pode causar gases, diarreia ou até sobrepeso, já que, mesmo sendo um alimento natural, ainda é calórico. Outro ponto importante é evitar queijos temperados ou com ervas, porque alho, cebola e pimenta são proibidos para cães. Uma dica legal é usar o queijo branco picadinho como recheio de brinquedos interativos, como aqueles que soltam petiscos. Isso estimula o Shih Tzu mentalmente e ainda diverte. Então, sim, seu doguinho pode comer queijo branco, desde que seja pouquinho, sem temperos e como um agrado especial. E sempre observando como ele reage, porque cada cachorrinho é único. Frango desfiado cozido, sem temperos. Se tem uma coisa que quase todo Shih Tzu ama é frango. E sim, ele pode comer frango cozido, desfiado e sem temperos. Nada de sal, alho, cebola, óleo ou qualquer temperinho que a gente costuma usar na comida. Só o frango mesmo, cozido em água. Esse tipo de carne é uma fonte excelente de proteína magra e ajuda a manter os músculos do seu cãozinho fortes e saudáveis. A história da Luna, uma Shih Tzu de 4 anos, é um bom exemplo. Ela ficou com o estômago sensível por causa de uma mudança de ração,
e a veterinária recomendou uma dieta leve por alguns dias. Foi só dar franguinho cozido e arroz integral que tudo melhorou rapidinho. Segundo a doutora Marina Lopes, especialista em nutrição veterinária, o frango é um dos alimentos mais seguros para cães, principalmente em momentos de sensibilidade digestiva. Mas ela alerta: mesmo sendo saudável, o frango deve ser oferecido como complemento, não como base da alimentação, a não ser que o veterinário recomende. Um truque legal é usar o frango desfiado como petisco natural ou misturar um pouco na ração, para deixá-la mais atrativa. Só cuidado com os ossos. Nunca ofereça frango com ossos cozidos, pois eles podem quebrar e machucar o intestino do seu pet. Então, da próxima vez que tiver franguinho na panela, reserve um pouquinho para o seu Shih Tzu. É saboroso, saudável e com certeza vai deixá-lo abanando o rabinho de alegria. Cenoura baby ou em palitos. A cenoura é um daqueles alimentos simples, baratos e cheios de benefícios. E sim, ela também pode entrar na dieta do seu Shih Tzu. Seja a cenoura baby, que já vem embalada no mercado, ou a comum cortada em palitinhos, ela é uma ótima opção de petisco natural. Pode ser oferecida crua, para ajudar na limpeza dos dentes, ou cozida, para facilitar a digestão em cães mais sensíveis. A Ju, tutora do Max, um Shih Tzu muito sapeca de 2 anos, conta que sempre leva uma cenourinha baby na bolsa quando sai com ele. Quando ele fica agitado ou ansioso, ela dá o petisco e pronto. Ele se distrai e se acalma rapidinho. Além de ser rica em fibras e vitaminas, como a vitamina a cenoura tem a vantagem de ser super crocante, o que os cães adoram mastigar. Segundo a doutora Patrícia Menezes, veterinária clínica geral, a cenoura é segura e indicada até mesmo para cães com tendência à obesidade, porque tem pouquíssimas calorias. Ela só reforça que, como qualquer outro alimento, deve ser oferecida com moderação, principalmente se for crua, para evitar engasgos em cães muito pequenos. Uma boa dica é congelar os palitos de cenoura e oferecer nos dias de calor. Vira uma espécie de sorvetinho natural e saudável. Então, se você quer variar os petiscos do seu Shih Tzu de forma simples e nutritiva, a cenoura é uma excelente escolha. Ele vai amar o sabor e o barulhinho gostoso de mastigar. Arroz integral de saquinho, sem temperos. O arroz integral é um daqueles alimentos que quase todo mundo tem em casa, e o melhor, também pode fazer parte da alimentação do seu Shih Tzu. Mas atenção, não é qualquer arroz, e muito menos com tempero. Só vale o arroz cozido com água, sem sal, sem alho, sem cebola e sem óleo. Os pacotinhos de arroz integral de saquinho, aqueles prontos para cozinhar, são bem práticos e podem ser usados desde que você cozinhe apenas com água. O arroz integral é rico em fibras e libera energia de forma mais lenta no corpo do cão, o que ajuda a manter o seu Shih Tzu saciado por mais tempo. A Sandra, tutora do Thor, um Shih Tzu já idosinho com 9 anos, conta que começou a dar arroz integral misturado com franguinho nos dias em que ele estava com o intestino solto, por recomendação da veterinária. Em 2 dias, ele já estava comendo melhor e com o cocô normal de novo. Segundo o Dr. Henrique Souza, veterinário nutricionista, o arroz integral é uma excelente fonte de carboidrato saudável para cães, mas ele deve ser usado sempre como complemento da refeição, não como o prato principal. Uma colher ou 2 misturada na ração já é suficiente. E não se preocupe se ele fizer cocô um pouco mais volumoso depois de comer. Isso é só o efeito da fibra agindo no intestino. Então, se você procura um ingrediente leve e nutritivo para variar a rotina do seu Shih Tzu, o arroz integral pode ser uma escolha perfeita e segura. Biscoitos específicos para cães. Os biscoitos próprios para cães são como o lanchinho da tarde perfeito para o seu Shih Tzu. Eles são industrializados, sim, mas foram feitos exatamente para o organismo dos cachorros, o que significa que são seguros, saborosos e ainda ajudam na saúde bucal. Existem várias opções no mercado, com sabor de carne, frango, vegetais, e até versões para cães com alergias ou restrições alimentares. A Cláudia, tutora da Lola, uma Shih Tzu de 6 anos super gulosa, diz que usa os biscoitinhos como recompensa. Toda vez que a Lola faz xixi no lugar certo ou obedece um comando, ela ganha um pedacinho. Isso ajuda muito na educação. Segundo a doutora Fernanda Lima, veterinária comportamentalista, os biscoitos caninos são excelentes aliados no adestramento e também para oferecer carinho de um jeito gostoso. Mas ela dá um alerta: mesmo sendo feitos para cães, os biscoitos devem ser oferecidos com moderação, pois muitos contêm calorias e podem engordar o pet se usados em excesso.
Uma boa dica é cortar os biscoitinhos maiores em pedacinhos menores, assim você distribui melhor ao longo do dia. Outra vantagem legal é que muitos desses biscoitos ajudam na limpeza dos dentes, pois tem uma textura firme que auxilia na remoção de tártaro. Então, ao invés de dar um pedaço do seu biscoito recheado ou pãozinho, que não são bons para ele, prefira os petiscos feitos especialmente para cães. Seu Shih Tzu vai ficar feliz, saudável e ainda vai te obedecer com o rabinho abanando de alegria. Maçã picada, sem sementes. A maçã é uma fruta deliciosa, crocante e cheia de benefícios. E a boa notícia é que o seu Shih Tzu pode comer também. Mas é super importante lembrar, ela deve estar sem sementes e sem o miolo duro, porque essa parte tem uma substância chamada cianeto, que é tóxica para os cães. Tirando isso, o resto da maçã está liberado. Pode ser oferecida em pedacinhos pequenos, com ou sem casca, dependendo da sensibilidade do estômago do seu doguinho. A Roberta, tutora do Tico, um Shih Tzu animado de 1 ano e meio, conta que ele adora maçã geladinha nos dias de calor. Ela corta em cubinhos e guarda na geladeira, e quando ele começa a ficar muito agitado, ela dá alguns pedacinhos para acalmá-lo. A maçã é rica em fibras e tem bastante água, o que ajuda na hidratação e no funcionamento do intestino. Segundo o Dr. Rodrigo Mendes, clínico geral veterinário, a maçã é uma das frutas mais seguras para cães, desde que seja oferecida sem exagero. Ele recomenda no máximo 2 a 3 pedacinhos por dia, como forma de agrado. Além disso, a textura crocante pode ajudar na limpeza dos dentinhos e distrair o Shih Tzu por um tempinho. Evite dar a fruta logo após refeições pesadas, para não causar fermentação no estômago. E se o seu cãozinho nunca comeu antes, comece com uma quantidade pequena para ver como ele reage. Simples, saudável, docinha e cheia de benefícios. A maçã pode ser o snack natural favorito do seu Shih Tzu. Batata doce cozida, sem tempero. A batata doce é um dos alimentos mais nutritivos que existem, e o melhor de tudo, o seu Shih Tzu também pode comer. Mas atenção, ela precisa estar bem cozida e sem nenhum tipo de tempero. Nada de sal, óleo ou manteiga. Só a batata cozida na água, bem molinha e cortada em pedacinhos. A batata doce é uma fonte natural de carboidrato de absorção lenta, o que significa que ela fornece energia por mais tempo, mantendo seu doguinho saciado e cheio de disposição. A dona Lúcia, tutora da Mel, uma Shih Tzu idosa de 10 anos, conta que começou a incluir uma colher de batata doce na comidinha da Mel 2 vezes por semana, e notou que ela ficou com mais energia nos passeios e até dorme melhor. Segundo a doutora Thaís Oliveira, veterinária com foco em alimentação natural, a batata doce é rica em fibras, vitamina A e antioxidantes. Ela reforça que é uma ótima opção para cães com sensibilidade estomacal ou alergias alimentares. Uma dica prática é amassar a batata depois de cozida e misturar com a ração, ou até formar bolinhas pequenas e oferecer como petisco. Só não pode exagerar, porque mesmo sendo saudável, ela é calórica. O ideal é oferecer de 1 a 2 colheres de sopa, dependendo do tamanho do seu Shih Tzu. E se for o primeiro contato com esse alimento, comece devagar e observe se o intestino responde bem. Simples, saborosa e cheia de benefícios, a batata doce é um verdadeiro carinho em forma de comida. Abóbora cozida, sem tempero. A abóbora é um verdadeiro tesouro da natureza quando o assunto é alimentação saudável. E ela também pode entrar na dieta do seu Shih Tzu sem medo. Mas, como sempre, precisa ser cozida e sem nenhum tempero, só na água mesmo, sem sal, sem cebola, sem alho e sem óleo. Ela é super rica em fibras, vitaminas A, C e E, além de conter beta-caroteno, que é ótimo para pele e pelos. Um exemplo super legal é o da Nina, uma Shih Tzu de 3 anos, que teve um período com o intestino preso. A veterinária orientou a tutora dela a incluir uma colher de abóbora cozida 2 vezes por semana, misturada na ração. Resultado? O cocô voltou ao normal, e ainda por cima o pelo dela ficou mais brilhante. Segundo o Dr. Luiz Fernando, especialista em nutrição pet, a abóbora é um dos melhores alimentos naturais para regular o intestino canino. Serve tanto para prender quando está solto quanto para soltar quando está preso, dependendo da necessidade do cão. Legal, né? Além disso, por ser docinha e bem molinha depois de cozida, muitos Shih Tzus adoram o sabor e comem com gosto. Só lembre de tirar a casca e as sementes antes de cozinhar. E, claro, ofereça em pequenas quantidades. Uma colher de sopa é mais do que suficiente para um cachorro pequeno. Se você quer um petisco funcional, saboroso e natural,
A abóbora é uma escolha perfeita para o seu doguinho. Ele vai agradecer com muitos lambeijos. Pedaços de banana madura. A banana é uma fruta doce, gostosa e cheia de benefícios. E, acredite, seu Shih Tzu pode aproveitar tudo isso também. Mas, como tudo, precisa ser dada com moderação. A banana madura é uma excelente fonte de potássio, que ajuda na saúde muscular e na função cardíaca do seu cãozinho. Além disso, ela tem fibra, o que auxilia no bom funcionamento do intestino. A Lúcia, tutora do Toby, um Shih Tzu de 4 anos, diz que sempre dá um pedacinho de banana quando ele está com aquela carinha de que está com fome, mas não é hora de refeição. E o Toby adora. Segundo a doutora Carla Monteiro, veterinária clínica, a banana é uma ótima fonte de energia rápida para cães ativos, e pode ser usada até como recompensa no adestramento. A fruta também tem um efeito calmante e pode ajudar cães que ficam nervosos em situações de estresse, como durante passeios ou visitas ao veterinário. Mas é importante lembrar que, como ela é mais calórica, não é recomendado oferecer demais. O ideal é dar pequenos pedaços, talvez 1 ou 2 rodelas, algumas vezes por semana. Além disso, não deve ser oferecida se o seu Shih Tzu tiver diabetes ou estiver com sobrepeso, já que a banana tem uma boa quantidade de açúcar natural. Se você quer um petisco saudável e cheio de energia, a banana é uma escolha doce e nutritiva para o seu Shih Tzu. Ele vai ficar feliz da vida. E agora a super dica bônus que você que chegou até aqui vai saber. Pipoca. Quem não gosta de uma pipoca quentinha, não é mesmo? E, para a alegria do seu Shih Tzu, ele também pode aproveitar esse petisco. Mas de forma bem simples. Nada de adicionar sal, manteiga ou óleo. A pipoca deve ser feita apenas com grãos naturais, estourados no ar ou em uma pipoqueira sem temperos. A Maíra, tutora do Beto, um Shih Tzu travesso de 3 anos, conta que começou a oferecer pipoca sem tempero como recompensa quando ele se comporta durante o passeio. E o Beto adora. A pipoca é um petisco leve, com poucas calorias e que pode ajudar na sensação de saciedade. Segundo o Dr. Gustavo Oliveira, veterinário especializado em nutrição, a pipoca em si é segura para cães, desde que oferecida em pequenas quantidades. Ela é rica em fibras, que ajudam no funcionamento do intestino, e pode ser uma alternativa divertida e saudável aos petiscos tradicionais. Mas, atenção! A pipoca deve ser dada sem o sal, sem manteiga e sem nenhuma cobertura. Além disso, é importante oferecer com moderação, pois ela pode causar engasgos se os pedaços forem grandes ou se o cachorro comer muito rápido. Um truque legal é estourar os grãos em casa e dar 1 ou 2 pipocas por vez, como um mimo durante o dia. Se o seu Shih Tzu adora uma novidade crocante e saudável, a pipoca sem tempero pode ser uma opção perfeita e divertida. Agora que você já conhece uma lista de alimentos que seu Shih Tzu pode comer com segurança, é importante lembrar que a alimentação do seu pet deve ser equilibrada e cheia de variedade. Mas, ao mesmo tempo, o que mais importa é a qualidade de vida e o bem-estar dele. Uma alimentação saudável é fundamental para garantir que seu Shih Tzu tenha energia para brincar, passear e até para os momentos de descanso, quando ele se aconchega no sofá ao seu lado. Lembre-se de que, embora esses petiscos sejam ótimos, eles não devem substituir a ração de boa qualidade, que é a base da dieta do seu cão. As guloseimas devem ser oferecidas de forma moderada, apenas como complemento ou recompensa, para não causar ganho de peso ou desequilíbrio nutricional. Sempre consulte um veterinário antes de introduzir novos alimentos, principalmente se seu cão tiver alguma condição de saúde específica. A dica de ouro é sempre prestar atenção na reação do seu Shih Tzu, pois cada animal é único e pode reagir de formas diferentes aos alimentos. A alimentação natural e variada é uma maneira maravilhosa de agradá-lo e mostrar o quanto ele é especial para você. E não se esqueça, os petiscos são mais do que apenas sabor. Eles ajudam a criar momentos de conexão entre você e seu amigo peludo, tornando cada dia mais divertido. Agora, se você curtiu essas dicas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu comentário aqui embaixo. Queremos saber qual petisco seu Shih Tzu mais ama. Se você gostou, já deixa aquele like para apoiar nosso trabalho e para não perder nenhum conteúdo novo. Afinal, aqui estamos para te ajudar a cuidar do seu Shih Tzu da melhor forma possível, com muito amor e carinho.